Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos problemas mais difíceis e talvez mais caros do pôquer. Jogar fora de posição, do Big Blind. É aquele cenário, sabe? Onde a maioria dos jogadores simplesmente sangra fichas. É uma desvantagem constante. A grande questão que a gente vai tentar resolver hoje, com base no material que recebemos, é como a gente transforma essa desvantagem numa arma, especificamente contra um Open do Hijack. E esse é um adversário perigoso, né? Diferente de um jogador abrindo do button, que pode ter um range assim bem amplo, o Hijack tende a ser mais honesto. O range dele é, por natureza, mais forte. Isso significa que a gente não pode simplesmente sair atirando. A nossa resposta precisa ser calculada, precisa, e é isso que torna essa batalha tão fascinante do ponto de vista estratégico. Exato. Não dá para usar a mesma estratégia que a gente usa contra, sei lá, o bottom. Então a nossa missão hoje é construir um plano de jogo completo. Com base nas fontes, a gente vai organizar essa estratégia em 5 partes. Quase como um manual de instruções para lutar de volta a partir do Big Blind. É uma ótima maneira de ver. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na defesa passiva, o call. Mas vamos dividir em 2 situações bem diferentes. O que fazer contra um aumento mínimo, o mini raise, e o que fazer contra um aumento padrão, que é maior. Depois, a gente passa para o contra-ataque, o 3-bet bluff, a agressão calculada, e por fim, vamos para o golpe final, né? As mãos de valor, que a gente também vai dividir em 2 categorias. As que são fortes o suficiente para dar 3-bet e pagar um 4-bet. E o topo absoluto do nosso range. As mãos com as quais a gente vai all-in sem nem pensar 2 vezes. Perfeito. Plano de batalha bem definido. Vamos começar pela defesa, então. O primeiro cenário que você mencionou é único do Big Blind, que é enfrentar um mini raise. A minha primeira reação seria pensar, por que eu vou defender com mãos fracas? Mas a teoria diz o contrário, certo? Diz para defendermos um range enorme. Qual é a lógica aqui? A lógica é puramente matemática e dá para resumir em uma expressão. Pot odds espetaculares. Pensa assim, o pot já tem o small blind, o nosso big blind e o aumento do hijack para 2 big blinds. A gente tem 4.5 big blinds no meio. Para pagar, a gente precisa colocar só mais um big blind. Só um? Estamos investindo 1 para tentar ganhar 5.5. É um preço tão bom, mas tão bom, que quase qualquer mão se torna jogável. Entendi. Então não se trata de pensar que a nossa mão é forte. É mais como comprar um bilhete de loteria muito, muito barato. Exatamente essa é a analogia perfeita. Você não compra um bilhete de 5-2 do mesmo naipe esperando que ele seja a melhor mão. Você compra porque, se por acaso o flop vier com 3 cartas do seu naipe, você vai ganhar um pote gigante. De um oponente que nunca vai conseguir colocar você nessa mão. O objetivo não é acertar um par fraco, sabe? É acertar ali um monstro escondido. Isso muda completamente a perspectiva. Então, em vez de listar todas as mãos como o caráter desse range de defesa, o que a gente está procurando? A gente está procurando potencial bruto. Com esse desconto, podemos defender praticamente qualquer mão do mesmo naipe. E sim, a gente está falando de mãos que parecem lixo, tipo dama 4, valete 3, 7-4, até 5-2, 4-2, 3-2 suited. Além delas, entram também alguns conectores de naipes diferentes, como 10-9, 9-8 e 8-7. Mãos que podem fazer sequências. A chave é que elas têm o potencial de acertar o flop de forma muito forte e disfarçada. Certo. O bilhete de loteria faz sentido quando ele é barato. Mas, realisticamente, a maioria dos oponentes vai fazer um aumento padrão, né? Algo como 2 vezes e meia ou 3 vezes o blind. O preço do bilhete sobe. Imagino que agora não podemos mais jogar com qualquer lixo naipado, certo? Exato. A festa acaba, a matemática muda drasticamente e a disciplina se torna, assim, essencial. Contra um aumento maior, aquele incentivo das pot odds desaparece. Agora, a gente precisa de mãos que tenham um valor intrínseco, mãos com ossos bons, que jogam bem por si mesmas. Não dá mais para contar só com a sorte de acertar um flop milagroso. Então, como o nosso range se ajusta?
Que tipo de mãos sobrevivem a esse filtro mais rigoroso? O núcleo da nossa defesa se torna muito mais sólido e focado em 3 grupos. O primeiro são as Broadways de naipes diferentes, como as 10, Rei-Dama, Dama-Valete, mãos que podem fazer pares altos com bons kickers. O segundo grupo, que ainda é bem grande, são as mãos naipadas com potencial. Pensa em ases com qualquer carta do mesmo naipe, reis e damas com kickers decentes e, claro, os conectores e semiconectores naipados como 8-7, 7-6 ou até 6-4. E o terceiro grupo serão os pares de mão, imagino. Isso mesmo, pares de 9 e abaixo. A ideia com eles é simples, tentar acertar uma trinca no flop. É o famoso set mining. Se a gente acerta, pode ganhar um pote enorme. Se erra, na maioria das vezes a decisão de desistir é bem fácil. O que importa é que todas essas mãos têm um plano muito mais claro do que o simples espero ter sorte do range contra mini raise. Entendi a lógica da defesa, de como absorver o golpe inicial. Mas pôquer não é só sobre defesa, né? Em que ponto a gente para de apanhar e começa a bater de volta? Como o Big Blind pode virar o jogo e colocar pressão no hijack? Realmente interessante. A gente começa a contra-atacar com o 3-bet. E fazemos isso de forma polarizada. Isso significa que vamos reaumentar com 2 tipos de mãos que estão em extremos opostos. As nossas melhores mãos absolutas, por valor, e uma seleção cuidadosa de blefs. As mãos de força média que a gente acabou de discutir ficam no nosso range de call. Faz todo sentido. Vamos focar nos blefs primeiro, o que torna uma mão um bom 3-bet blefe. Não pode ser qualquer mão aleatória, imagino. Tem que haver um método. Um método muito preciso. Um bom 3-bet blefe precisa ter 2 qualidades essenciais. A primeira são os blockers. A segunda é a jogabilidade pós-flop. Certo, vamos aprofundar isso. Blockers são as cartas na nossa mão que tornam menos provável que o nosso oponente tenha uma mão muito forte, correto? Correto. Mas a implicação é ainda mais profunda. Se você tem, por exemplo, As-5 suited na mão, o Ás não só bloqueia o oponente de ter Ás-5 ou Ás-Rei. Ele também, por uma questão de remoção de cartas, aumenta sutilmente a chance de o oponente ter mãos que ele vai largar para o seu 3-bet. Mãos como Rei-Dama ou Rei-Valete. É uma pequena vantagem matemática que se acumula, sabe? Você está atacando a parte do range dele que não pode continuar. E a jogabilidade pós-flop. Isso seria o plano B, caso o nosso blefe seja pago. Exatamente. Se o oponente pagar, a gente não quer estar com uma mão completamente morta. Mãos como As-5 suited, Rei-Dama suited ou 10-9 suited, que são os exemplos do material, são perfeitas para isso. Elas podem fazer flushes, sequências, até mesmo pares altos. Elas nos dão uma segunda chance de ganhar o pote no pós-flop. É uma agressão com uma rede de segurança. Aqui, o blefe seletivo é uma tática muito inteligente. Agora, vamos falar da outra ponta desse range polarizado. As mãos de valor. A primeira impressão é que é simples. Se temos uma mão forte, a gente aumenta. Mas o material que a gente analisou sugere que é mais complexo. Que precisamos dividir o nosso valor em 2 caixas diferentes. Por quê? Essa é talvez a distinção mais importante e sutil de toda a estratégia. A razão é que valor não é uma coisa só. Existem mãos de valor bom e mãos de valor excepcional. E a forma como a gente joga contra uma possível agressão do nosso oponente, um 4-bet, muda completamente dependendo de em qual caixa a nossa mão se encaixa. Então, vamos para a primeira caixa. As mãos que são fortes o suficiente para dar 3-bet, mas que, se o hijack reaumenta de novo, a gente apenas paga. Exato. Nessas mãos, a gente encontra os pares altos, mas não os monstros. Par de dama, par de valete, par de 10, e também as melhores Broadways naipadas, como As-Dama e As-Valete suited. Espera aí. Isso me surpreende. Par de dama e par de valete? Para muitos jogadores, essas são mãos com as quais eles estariam dispostos a colocar todas as fichas no pré-flop. Por que a estratégia aqui é mais cautelosa? Qual é o risco? O risco é que o range de 4-bet de um jogador sólido, na posição hijack, é extremamente forte. Geralmente ele é composto por par de ases, par de reis e ás-rei. Contra esse range,
Nosso par de damas ou valete não está em boa forma. Na melhor das hipóteses, a gente está numa corrida, na pior, estamos muito atrás. Ao apenas pagar o 4-bet, nós mantemos o range do oponente mais amplo. Ele pode ter alguns blefs ali. E nos damos a chance de jogar o pós-flop e reavaliar. É uma decisão que diminui a variância e maximiza nossa equidade ao longo prazo. É uma lição de humildade para mãos que parecem gigantes. Certo? Isso nos leva à segunda caixa de valor, o topo absoluto. As mãos com as quais não temos nenhuma dúvida. Damos o 3-bet e se o vilão der 4-bet, a nossa resposta é ir all-in. Aqui é onde não há mais sutileza. O objetivo é colocar todas as fichas no centro da mesa o mais rápido possível. Com essas mãos, não queremos ver um flop. Um flop estranho só pode trazer problemas e deixar o oponente escapar. A estratégia é maximizar o valor imediatamente. E imagino que não há grandes surpresas sobre quais mãos estão nesta categoria. Nenhuma. É um grupo de elite e extremamente restrito. Estamos falando apenas dos dois maiores pares, par de ases e par de reis. E da melhor mão de Broadway, as-rei, tanto na versão suited quanto offsuit. Com qualquer uma dessas 4 mãos, o plano é simples e linear. 3-bet e contra um 4-bet colocar o resto das fichas no pano. Fim de papo. Fantástico. Então, olhando para o quadro geral, a imagem que se forma é de uma estratégia incrivelmente dinâmica. Contra o hijack, o Big Blind não é nem um covarde passivo, nem um maníaco agressivo. Ele é um lutador técnico que sabe quando absorver um golpe, quando contra-atacar com um blefe e quando ir para um nocaute. Essa é a descrição perfeita. Se a gente fosse resumir os pilares dessa estratégia, o primeiro seria a exploração. O Big Blind explora os mini-raises com um range de defesa amplo, transformando a matemática do pote a seu favor. O segundo pilar é a disciplina. Contra um aumento padrão, ele joga um range muito mais justo e sólido. O terceiro pilar, então, seria a agressão calculada. Os 3-bet bluffs não são aleatórios, né? São escolhidos a dedo por seus blockers e jogabilidade. E o quarto e talvez o mais avançado é a precisão no valor. A capacidade de separar com clareza cirúrgica as mãos de valor que preferem jogar pós-flop daquelas que querem acabar com a ação no pré-flop. É uma estratégia que depende totalmente do tamanho da aposta do oponente e que exige uma execução impecável. É o completo oposto de jogar no piloto automático. Uma análise incrivelmente detalhada e bem estruturada. Agradeço por nos guiar através dessa complexidade toda. Fica claro que existe um método para transformar essa posição difícil em uma vantagem. O prazer foi meu e, para quem nos ouve, acho que tudo que a gente discutiu leva a uma reflexão final, um próximo passo. Nós passamos todo esse tempo construindo uma estratégia muito bem definida contra um oponente padrão e competente no hijack. A questão que fica é: como toda essa estrutura de 5 categorias se adapta se você percebe que seu oponente específico não é padrão? E se ele for um jogador super agressivo que abre muito mais mãos do que deveria? Onde exatamente no nosso plano de jogo encontraríamos espaço para mais 3-bets por blefe e quais daquelas mãos que antes eram descartadas se tornariam de repente calls lucrativos?